Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do professor Wagner Pires, aquele engenheiro agrônomo que tem mais de 40 anos de experiência prática no campo e fica aqui na rede social, no YouTube, no Instagram, no TikTok, compartilhando todo o conhecimento dele para te ensinar a dominar o manejo de pastagens nas águas e nas secas e dobrar a rentabilidade da fazenda dele. O tema de hoje, a gente vai ver as estratégias eficazes, ou melhor, para manter suas pastagens produtivas durante todo o ano, garantindo assim a saúde e o bem-estar do seu rebanho e também a sustentabilidade da sua fazenda. O nosso tema hoje, a gente vai focar na questão da seca, mas na seca no Nordeste. Mas se você não for do Nordeste, fica nessa live, é muito importante. Porque imagine só, se o professor vai falar sobre estratégias contra a seca no Nordeste, que é uma das piores regiões em relação à seca, imagine o quanto esse conhecimento não vai te ajudar aí na sua região também. Porque a gente sabe que seca é seca em qualquer lugar, mas no Nordeste, às vezes, é um pouquinho pior. Professor, o seu oi antes de eu começar aí a abordar o podcast com você. Olá, Lilian, tudo bem? Olá a todos. Eu gostaria de dizer, da gente encarar essa live um pouquinho diferente. Como que a gente pode passar pela seca, pelo período de seca, sem virar um Nordeste, um semiárido, ou seja, estragar a fazenda. Vamos entender direitinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão começar a se precaver um pouco mais com a seca. Professor, por que é crucial manter as pastagens saudáveis durante a época de seca? E especialmente no Nordeste, embora você vá dizer no Brasil inteiro. Então vamos lá. Lília, primeira coisa, o pecuarista tem que se lembrar que todos os anos ele terá um período de falta de chuvas. O problema, Lília, é que essa chuva ela pode ser por um período curto, como também pode ser por um período muito longo. E quando eu digo muito longo, no Nordeste já tivemos ocasiões onde o período de seca passou de um ano, Lília. Imagina você ficar um ano sem chuva. Nas demais regiões do Brasil, isso não acontece, é raro acontecer. Mas muitas vezes, o problema da seca é o pecuarista não estar preparado para um cenário crítico, para um cenário pior. E aí o prejuízo é grande, Lília. Professor, um ano inteirinho, mas um ano inteirinho, com todas as estratégias de se preparar com antecedência, é possível enfrentar um ano inteiro de seca ainda com pasto bom? Lília, veja bem, você pegar uma seca onde você tenha um ano inteiro sem cair chuva, como nós já tivemos situações nesse nível no semiárido do Nordeste, isso pode acontecer. Porém, acontecer uma situação dessa no norte do Brasil, no centro-oeste, na região sudeste, é muito difícil. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que o pecuarista, quando ele não se prepara para a seca que virá, essa seca, por mais curta que seja, ele vai ser pego de calça curta e ele vai trupicar. Então, é fundamental que o pecuarista que me acompanha, que acompanha você, Lilian, que acompanha a gente, que ele entenda que a seca virá e ele tem a obrigação com o rebanho dele, com a família dele, com os funcionários dele, com a sociedade, de se preparar para isso. E se preparar, Lília, é questão de fazer investimentos, ter um plano A, B, C, D
estar preparado, que é isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Então, vamos lá. Quais são esses planos A, B, C, D, E, F para poder romper essas barreiras em relação à seca? Então, o primeiro entendimento, o que é? Quantos meses de seca, em média, na minha região, eu posso vir a ter seca. Se a gente fizer, Lilian, uma média pluviométrica do sertão nordeste, com certeza nós teremos um período mais longo, tá? Mas no centro-oeste ou no norte do Brasil, nós teremos uma média de 4 meses, podendo chegar em algumas regiões a 5 meses. E assim mesmo, Lilian, tem regiões que chove o ano inteiro. A chuva cai, diminui, mas não para de chover. Você tem uma chuvinha aqui, outra acolá, que vai mantendo a umidade e vai mantendo a rebrota do capim. Então, é muito diferente, mas é fundamental que o pecuarista, em qualquer região do Brasil, por quê? Porque o Brasil é tropical. País tropical tem isso. Tem períodos de chuva, período de seca, período que chove muito, período que chove pouco. Então, a gente tem que estar preparado. No período que chove muito, eu já falei isso diversas vezes, o capim entrega 70%. No período de seca, ele pode entregar 30%, como pode não entregar nada. E aí o pecuarista fica a pé, o pecuarista fica sem chão. Então, é fundamental que o pecuarista entenda as necessidades da planta. Para quê? Para, no mínimo, ele ter os 30%, e aí entra uma outra estratégia, que é a adequação de carga. E, de preferência, ele ter uma entrega melhor por parte da pastagem, através do quê? De uma nutrição de plantas, que nós vamos falar, tá? Ou de uma silagem, ou de uma capineira, e aí vai o plano A, B, C, D, E, F. Vamos falar, então, de nutrição de plantas, professor? Vamos, eu adoro falar sobre isso, Lília. É muito bom e eu posso me orgulhar disso. Por quê? Porque, como eu sou um consultor bastante prático e eu procuro ensinar aquilo que eu aplico nas fazendas que eu presto consultoria e eu tenho resultado. Então, tudo que eu venho aqui para frente da câmera e venho ensinar, venho compartilhar, é resultados que eu obtive no campo e não é teoria para mim. Então, eu gosto muito, por quê? Porque tem profissionais que não são muito adeptos, são pesquisadores profundos, olham a porcentagem de 0,5%. Eu olho a coisa como um todo. E a nutrição de plantas, Lília, sempre ela vai dar o resultado. Mas existe uma grande diferença entre nutrição de plantas e adubação de plantas, Lília. E, professor, embora você já tenha dito isso em podcasts recentes, mas nem todo mundo que está assistindo esse podcast viu o podcast passado. Pode repetir para a gente qual que é a diferença entre adubação e nutrição e por que o pecuarista faz essa confusão? Adubação, Lília, eu considero ela como via solo. Você faz a análise de solo, você vê as deficiências que o teu solo está tendo e você começa a suprir o solo através do fertilizante. O fertilizante vai reagir no solo, vai se dissolver no solo e vai se disponibilizar. A raiz vem e consegue detectar o fertilizante e ela pega, absorve ele através da raiz e leva por toda a planta e transforma isso em produção. Isso leva um tempo, isso demanda, às vezes, você fazer
na hora certa, no momento certo, para não ter volatilização, dependendo do nutriente, e você trabalhar atento às necessidades do solo e o tipo de solo, escolhendo o fertilizante correto. Já a nutrição, Lília, a nutrição o que é? Eu dou na veia da planta, eu dou na folha, eu aplico na folha. Normalmente, Lília, os produtos usados para a nutrição de plantas, que nós chamamos também de biosoluções, são produtos que eles têm presente os ingredientes químicos, produtos químicos, NPK, por exemplo, e até micronutrientes, e tem também produtos que estimulam a planta, como aminoácidos, como um ácido fúlvico, como hormônios de crescimento. Tudo isso, Lília, gera saúde para a planta, gera mais raízes, estimula o processo de fotossíntese, estimula o crescimento, o perfilhamento, ou seja, deixa a planta dispersa, ativa para crescer, captar aqueles nutrientes e armazená-los nos tecidos de reserva e ter uma rápida rebrota, que é isso que o pecuarista quer e deseja para o seu gado. Agora, professor, funciona só a nutrição em determinado período? Não seria bom a aplicação simultânea, conjunta, adubar e nutrir a planta? Ou dá para fazer essas estratégias separadamente, de acordo com a necessidade do momento ali? Olha, Lília, a nutrição, ela tem um custo relativamente pequeno, tá? Mas também o período de ação, de viabilidade da nutrição de plantas, das biosoluções, ele é mais curto, muito mais curto do que o da adubação. O da adubação, Lília, ele é mais caro, ele demanda maquinário, ele demanda uma quantidade física de produtos maior, tá? E demanda também chuva para reagir. A maioria dos fertilizantes que nós trabalhamos, eles devem ser aplicados durante o período da chuva, durante a época que a terra está molhada para dissolver e liberar para a planta. Já a nutrição, a gente pode, às vezes, Lília, pegar um curto período antes do término das chuvas e aplicar na planta. A planta absorve rapidamente esse produto e começa a metabolizar. De que forma? Produzindo tecidos de reserva e aumentando o seu enraizamento. Dessa forma, a planta entra no período de seca mais estruturada para atravessar o período de seca. E o pecuarista fica satisfeito, tem uma remuneração melhor em cima disso e o gado passa pelo período de seca mais equilibrado. E a capineira, onde é que entra como estratégia no combate à seca? A capineira, Lília, ela entra como uma reserva de comida. O que acontece? A capineira, normalmente, nós fazemos ela ou com, hoje em dia, o mais usado é o capiaçu. O capiaçu é um camerum muito bom, selecionado pela Embrapa, BRS Capiaçu. Ele é muito produtivo, ele é muito macio, é muito rápida a sua produção, ele não acama, ele tem uma qualidade de folha fantástica. Sem dúvida, ele é um dos melhores materiais que a gente tem para fazer produção. A capineira ali é uma área não é grande, mas é uma área que ela é normalmente adubada, muito bem adubada e bem trabalhada, ela é bem formada. Então, quando você planta uma capineira, você tem as ruas certinho, você tem o terreno todo sistematizado para entrar com uma ensiladeira
e você aduba e trata bem aquela capineira. Por quê? Porque normalmente você vai colher aquele capim e ensilar aquele capim e oferecê-lo no período das águas. A capineira, Lilian, nós podemos trabalhar com ela em corte, picando e oferecendo in natura para o rebanho, numa linha de coxo, numa praça de alimentação. É muito bom isso. Porém, nos obriga diariamente a ir lá na área da capineira, cortar, passar na picadeira e distribuir no coxo. Muita mão de obra. E o custo aumenta. E sem falar que a capineira vai tendo capim cortado, uma faixa cortada hoje, outra ontem, outra anteontem, outra daqui uma semana. Ou seja, ela vai ficando extremamente irregular. E isso é muito ruim. Podemos, sim, cuidar da capineira, adubar a capineira, fazer os tratos culturais e 2 vezes ou 3 vezes no ano a gente pode ensilar esse material e fazer silos, fazer uma silagem de capim. E aí a gente guarda ele e deixa para usá-lo durante o período de seca. Tá? Eu gosto mais desse segundo modelo, dá mais certo, a capineira fica mais organizada e tem uma vida útil mais prolongada. Tá? Uma capineira, Lília, ela pode durar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Já uma lavoura de milho ou de sorgo, que você faz a silagem, o sorgo você planta, faz 2 cortes dele e depois tem que refazer. O milho você faz um corte. A cana também é boa, porque a cana pode dar 5 cortes, 7, 8, 10 cortes. Professor, antes de nós continuarmos, quero lembrar o pessoal que agora, em agosto, teremos o workshop de pastagem, é o workshop de manejo de pastagem, que te ensina, é sempre a promessa do professor Wagner Pires, mas é uma promessa cumprida para quem aplica, né? Tem que ter aplicabilidade lá do outro lado, para você dominar o manejo de pastagens nas águas e nas secas e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Então, as inscrições elas serão feitas a partir de um link que ficará disponível em breve na descrição dos futuros podcasts, tá bom? Então, fiquem de olho aí no nosso conteúdo para você se inscrever. Você pode se inscrever pelo Instagram, que é o Wagner Pires Professor, lembrando que Wagner é com W e com G mudo, pelo YouTube também, e você terá 3 aulas que você vai assistir. E, claro, é um passo a passo, com começo, meio e fim, já vai fazer total diferença, mas diferença mesmo faz para quem avança para o próximo nível, que são que é o curso de pastagem do professor Wagner Pires, que hoje está com as vagas completamente lotadas, mas possivelmente final de agosto, começo de setembro, ele reabra algumas vagas, mas antes, claro, ele fornecerá esse workshop de pastagem gratuitamente para todo mundo ter acesso. Professor, a gente está falando aqui das secas, das soluções, como driblar esse problema. Vamos falar um pouco das consequências de quem não cuida do problema? Quais são as consequências? Para o próprio pasto, para a fazenda, para os animais, para a família. Fala o que acontece para o pecuarista que não se previne contra a seca. Bom, a primeira consequência grave que a gente enxerga, Lília, é a morte do rebanho, é o emagrecimento, aquele famoso boi sanfona, né, Lília? O gado, ele ganha peso no período das águas e ele emagrece na seca. Antigamente, Lília, isso era muito comum. Graças a Deus, isso se acabou. Lá atrás, quando eu comecei a minha vida profissional, era normal, às vezes, a gente viajando pelas estradas do Brasil e você começar a observar carcaça de animais que foram jogados na beira da estrada pelo próprio pecuarista. Muitas vezes ele
ele arrastava o animal para a beira para fora da fazenda, do lado de fora da estrada ali, e deixava para o urubu comer o animal. Ou, às vezes, estava tocando o gado para levar para um arrendamento, ou até para um frigorífico, só que o gado estava tão magro que, às vezes, ia morrendo na estrada. Esse cenário, Lília, a gente via demais, demais. Então, graças a Deus, melhorou muito a qualidade. O pecuarista entendeu que ele precisa armazenar comida. Isso, Lília, é uma técnica que ocorre no mundo todo. Na Europa, por exemplo, o pessoal armazena comida porque vem o período de neve e ele não tem comida a pasto. Então, ele tem que estabular o rebanho dele e tratar, durante esse período, o rebanho fechado. O mundo todo passa por períodos de seca e de período das águas. Seca e período das águas. Mesmo as regiões equatoriais, a gente tem esse problema. Isso faz parte do mecanismo, do sincronismo do nosso planeta em relação ao universo. Então, a gente tem que estar preparado. O grande problema, Lília, é que o pecuarista, quando começa a chover, ele esquece. Ele deixa ele vira a chave e não pensa mais na seca que acabou. Só que, quando vai avançando, vai passando os dias, de repente, começa a escassear o período de chuva e aí o pecuarista entra novamente nesse ciclo. Então, o que é fundamental? Eu costumo dizer que o pecuarista seja proativo. O que é ser proativo? Você, nas águas, você planeja e constrói estratégias de armazenamento, de nutrição para a seca. Na seca, é a época que você planeja e se organiza para tudo o que você vai fazer no período das águas. Então, se você se antecipar, sempre trabalhar com antecipação, você, quando chegar na hora certa, no momento certo, você está com maquinário, você está com capital, você está com a equipe treinada, você sabe certinho o que vai fazer, como fazer e quando fazer. Agora, professor, embora já não seja um cenário tão frequente ver as carcaças dos animais na beira da estrada e tudo mais, ainda alguns pecuaristas entendem que o boi sanfona é algo natural. E essa mudança de mentalidade, para ter diminuído o número de carcaças e tudo mais, foi o acesso ao conhecimento, correto? Mas mesmo assim tem muito a avançar nesse sentido, né? Do conhecimento, de ensinamentos como o seu, serem divulgados para pecuaristas, porque eu já ouvi, eu falo muito com pecuarista, e eles acham que é normal, que não, boi sanfona é normalíssimo. Eles têm uma crença de que isso faz parte do jogo. E não faz, né, professor? Não faz. Olha, aquele que acha que isso é normal, ele é uma merecida vítima. Uma merecida vítima. Por quê? Porque esse que acha normal do boi sanfona, ele não se prepara. Se ele não se prepara, sabe o que vai acontecer? Ele vai abater um boi velho. Hoje o mercado não é comprador de gado velho, boi velho. Pelo contrário, o mercado busca o famoso boi China. O que é o boi China? É um boi jovem, ainda com dente de leite, só que ele já tem uma carcaça, tem acabamento de carcaça. E como se consegue isso, Lília? Com nutrição, com suplementação, com o semi-confinamento, com o confinamento, com preparação para a fazenda. O pecuarista tem que pensar no GMD do gado, do período das águas e período da seca. Não é porque é seca. O gado tem que continuar ganhando peso. Tem técnicas para isso? Tem. E você pode implementá-las.
É claro que umas são mais onerosas e outras com custo mais baixo, mas todas elas funcionam, todas elas dão certo nas suas devidas proporções. Professor, quais são as melhores espécies forrageiras para plantar em época de seca? E tem uma diferença se for na região Nordeste para a região Sul, Sudeste? Varia de acordo com a região o tipo de gramínea? Varia, Lília. O próprio capim, que ele é plantado no Nordeste, existem muitas fazendas que têm o mesmo capim que nós temos aqui no Sudeste, ou no Centro-Oeste, ou na região Norte. Porém, existem gramíneas que são adaptadas e muito bem adaptadas ao período de seca ou a estresse hídrico. O Nordeste, Lília, ele é muito interessante porque ele tem 3 categorias muito próximas uma da outra. Uma categoria é a zona da mata. O que é a zona da mata? É uma região de aproximadamente 50 a 100 quilômetros, muitas vezes nem isso, na periferia do litoral. Essa zona da mata, Lília, chove tanto ou mais como em qualquer região do Brasil. Chove muito em virtude da pressão que chega do oceano. Então, direto, todo mês tem chuva. E aí temos uma qualidade de pastagens muito boas. Avançando um pouquinho para o interior, nós chegamos no Agreste. O Agreste é uma região intermediária. E aí a gente vai ter menos chuva, é uma região mais estável, é bem definido os períodos, e já um período de seca um pouco maior. E por último, lá atrás vem o sertão. O sertão, ele já sofre demais. Os ventos que trazem as nuvens, eles têm dificuldade de chegar. Uma região de altas temperaturas, e as nuvens elas se dissipam, e aí a gente chega a ter períodos bastante críticos, bastante longos no período de seca. O grande problema do Brasil é o Agreste. O Agreste sofre muito. E aí, o que acontece? Nós temos gramíneas que, por incrível que pareça, elas toleram o sertão e toleram o Agreste. Ah, professor, mas então não temos problema? Por que todo esse problema que você está falando? Porque essas gramíneas, para conseguirem sobreviver, elas precisam de fertilidade do solo. E aí mora o desastre. Infelizmente, os solos do Nordeste, eles são solos muito expostos a altas temperaturas. A matéria orgânica no Nordeste do Brasil, no sertão, é baixíssima. E aí a gente tem solos pobres em fósforo, pobre em potássio, ácidas, terras ácidas, e aí a planta não consegue ter uma boa fertilidade, tá? Então, o que é importante? Aí caímos no problema, a conscientização do pecuarista. Por quê? Porque o pecuarista brasileiro, Lília, infelizmente, ele vem de uma tradição de extrativismo. Ele extrai e continua extraindo. Quando você fala para o pecuarista de adubação, ele fala para mim, fala para você, a pecuária não paga adubação, pecuária não precisa de adubação, pecuária sobrevive sem adubação. E aí ele continua tomando porrada, infelizmente. Bom, mas tem muito pecuarista aí que já acordou para isso e está tendo resultado, né, professor? Eu acho que o que tem que acontecer graças é que o pessoal... Senão o meu trabalho, o seu trabalho e de muitos outros bons técnicos seriam em vão. Em vão. Inclusive, Lília, tem técnicos aí que eles querem vender o trabalho deles.
E eles acham que para vender, eles precisam falar aquilo que o pecuarista quer ouvir. Ah, você não precisa adubar, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer divisão, você não precisa fazer nutrição de plantas. Besteira. Aí o pecuarista fala, esse cara está falando o que eu quero ouvir. E aí o pecuarista contrata ele, depois descobre que é um grande engano. Então, é uma pena. Foi muito bom, professor, ter tocado nesse ponto, porque hoje, com a expansão da internet, a informação está aí, ela está livre. Só que cabe a você que é pecuarista ter responsabilidade de pesquisar as fontes dessa informação. Porque ao mesmo tempo que a internet serve para o bem, e serve realmente para fazer o bem, serve também para o mal quando cai na mão de pessoas irresponsáveis. Eu já vi vários gurus aí da pecuária dizendo que não precisa adubar, dizendo que não precisa fazer análise de solo. Gente, por um acaso você toma algum remédio sem fazer exame antes? Você vai tomando aleatoriamente? Não existe isso. A planta é um ser vivo, como nós somos também. Ou seja, a gente não precisa fazer um exame de sangue para saber se está precisando mais vitamina A, B, C, D, E. E eu não preciso ser nenhuma expert em agronomia para saber isso. É o dia a dia, é a vida. Eu sou mãe, eu não dou qualquer remédio para minha filha sem antes ela passar por um diagnóstico. Aliás, o professor criou um diagnóstico exclusivo de pastagem, que ele, inclusive, explica lá no workshop que vai acontecer em agosto. Então, fica de olho que o professor dá de bandeja, né? Olha só que coisa interessante também. Além desses gurus que ficam vendendo facilidade, fala o que você quer ouvir, para depois ele vender dificuldade, porque ele fala que não precisa fazer isso e aquilo. Depois que ele consegue chamar a tua atenção e te contratar, ele fala, então, não é bem assim, agora precisa fazer análise disso, agora precisa fazer a correção daquilo, precisa adubar ali, colar. Então, tudo aquilo que é fácil demais, fica com o pé atrás. Existe dinheiro fácil? Não existe dinheiro fácil. Existe plantar capim e ter resultado fácil da noite para o dia? Não tem, gente. Tudo é trabalho duro. Tudo é investimento que você tem que ter. E não é custo, é investimento. A diferença é que você pensa que tem que adubar a fazenda inteira. O professor não, ele ensina por onde exatamente você tem que começar. Aliás, professor, fala para a gente da questão da adubação, se o pecuarista precisa adubar, gastar rios de dinheiro adubando a fazenda inteira, por onde que ele tem que começar? Pelo análise de solo, Lília. Pelo análise de solo. Tem muita gente, é besteira, não precisa fazer isso. Não, precisa. Sabe por quê? Porque você pode economizar e muito. Você sabia que existem vários tipos de calcário, tá? Com diferentes níveis de cálcio e magnésio, e existe no seu análise de solo, existe uma coluna lá, uma parte que mostra a relação de cálcio e magnésio. Essa relação tem que ser 3 partes de cálcio para 1 parte de magnésio. Aí, dependendo de como está a relação do seu solo, eu vou recomendar o calcário para você. Tem uma outra parte que é o PRNT. Quanto mais fininho o calcário, melhor é o PRNT. E aí você gasta menos no frete, menos na aplicação, menos na distribuição. Então, tudo isso é importante ser avaliado através da análise de solo. Depois vem fósforo, potássio, micronutrientes, o teor de argila do solo, uma série de fatores que, se você analisar corretamente junto com um agrônomo, ele vai fazer você economizar muito. Então, não faça adubação sem análise de solo. Outra coisa, antes de adubar, vamos controlar plantas daninhas. E antes de adubar, vamos dividir o pasto. Então, olha, controle de plantas daninhas, divisão, aí vem a adubação. Por que isso? Porque dessa forma, você vai ter um resultado melhor e maior. Então, vamos otimizar o investimento na adubação. Primeiro, controle de plantas daninhas, depois, divisão, e aí vem a adubação. Perfeitamente. Professor, a gente estava falando de como tentar manter o pasto saudável, mesmo em época de seca. Você mencionou a questão da carga do animal. Dá uma pincelada nisso para a gente, por favor. A carga do animal, o controle de carga, Lília, é
é o plano mais básico de todos. É o plano A, vamos assim dizer. Tá? É o primeiro recurso que a gente vai adotar para sobreviver ao período de seca. É muito simples você, pecuarista, entender isso. A sua pastagem produz muito bem na época da chuva. A hora que vai terminando a chuva, o desempenho da sua pastagem vai diminuindo, vai ficando comprometido. E no período de seca, ela produz muito pouco. Quanto? 30% do volume do ano. O problema é que esses 30%, eles estão distribuídos num período, às vezes, muito longo, que é 5 a 6 meses, ou até mais, como nós falamos no começo desse podcast. Então, o que acontece? Você tem que fazer adequação de carga. O que eu faço? O que é adequação de carga? Eu vendo aqueles animais mais pesados, mais zerados, e reponho com animais mais leves. Eu fico com a mesma quantidade de cabeças, porém eu diminuo a quantidade de unidade animal. Professor, mas nem sempre eu consigo, que eu mexo com cria. Eu tenho gado e sempre o gado está mamando, está desmamando, está nascendo, então eu não consigo desfazer, principalmente das vacas, das fêmeas. Aí você tem que partir para o plano B, que é uma silagem, é uma capineira, é uma suplementação e um semi-confinamento para você se estruturar. Porém, você pode também organizar o seu ciclo e desmamar os bezerros e vendê-los. E dar um descanso ainda no período de seca, já para a vaca. Diminuiu a taxa de lotação, porque o bezerro, que já era um bezerrão, foi embora, e aí você começa o período de parição e gradativamente vem o início das chuvas e aí a vida segue. Perfeitamente. Professor, alguma mensagem final para esse nosso tema, que nós abordamos seca, principalmente no Nordeste, mas também em várias regiões do país? Olha, o Nordeste é uma região muito boa mesmo. Eu gosto muito. Tem diversos clientes no Nordeste, tem muito bons resultados no Nordeste. Porém, o Nordeste ele sofre mais com essas questões climáticas. E aí, o que acontece? Ele tem que agarrar aquilo que ele tem. Por isso que a gente vê no Nordeste, muitas vezes, surgir uma leguminosa, que a própria Embrapa recomenda, surgir o uso de palmas, que é uma produção bem específica para eles. Eles cortam a planta e oferecem a palma no coxo para o gado. Você trabalhar com capim, gramíneas específicas. E isso tudo é fundamental juntamente com a adubação. Mas se você não está no Nordeste, você pode fazer uma capineira, fazer uma silagem, trabalhar com gramíneas que tenham um bom comportamento no período das águas da seca, mas se lembrar de adubá-las e produzir raiz e tecido de reserva para sua pastagem. Com um bom manejo, através de divisão, você também consegue fazer isso. Então, pessoal, vamos nos preparar, vamos fazer a coisa certa, vamos ser proativos em relação ao problema que vai chegar. Tá bom? Continue me acompanhando, que vamos dar muitas dicas sobre isso para você. E esse próximo workshop que nós vamos realizar, nós vamos estar focando em te ajudar nessa situação, para você não passar apertado. Lembre-se que agosto é mês de cachorro louco e pode ser também de pecuarista desesperado. Então, para você não ficar desesperado, vem fazer o nosso workshop. É isso daí. Pegou essa semente do conhecimento do professor Wagner Pires? Agora plante. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. É nóis. Tchau, Lília.